pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. E aqui nós falamos sobre abstinência e dependência química. Caralho, meu irmão, tu tá na contramão mesmo, doidão, velho. Gostei. E aí, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? A reflexão de hoje é o seguinte, cara. A paternidade é um diamante que nos permite lapidarmos as nossas faculdades egoístas, egocêntricas, e faz com que tenhamos as nossas vaidades, muitas vezes, como um grande foco de um desespero onde nos perdemos nas nossas realidades como indivíduo, homem, ser, pessoal particular, fragmentado a algo que não se separa, mas parece existir como sendo então o pai uma outra necessidade em ser que muitas vezes não condiz aos meus desejos que se tornam egoístas. Para entendermos o porquê, né, deste desdobramento nesta prolixa resenha de um chiclete esticado para variar. Meu filho está crescendo, minha filha está crescendo, minhas realidades junto à paternidade, junto à minha filha, são diferentes, pois ela mora fora do país desde os 3 anos de idade, hoje ela tem 12, meu filho tem 6 anos e está comigo, mas obviamente vivo em harmonia com minha filha, fui para fora do país, ela vem, ficamos juntos e ela está crescendo e ela tem a autonomia dela, ela está descobrindo a vida, sentindo as coisas e compartilhando comigo, nós somos próximos, né? E o meu filho é o meu objeto de estudo, é onde eu faço os meus ensaios diários junto à paternidade. Obviamente tudo isso existe por uma cobrança excessiva que eu tenho junto a mim. Eu sou um severo tirano, um carrasco aos juízos de valores sobre o que seria certo e errado, bom e ruim. Eu tive uma educação que muitas vezes faz com que eu fique preso a mim mesmo, sempre identificando quando algo não é tão legal, tão íntegro, quando algo fica longe de um valor, sabe, em relação a princípios amorosos, existenciais, humanizados. E mesmo que isso também seja relativo, conforme as nossas diversidades e variedades culturais, morais, éticas, legais, junto ao planeta Terra, né? Porque cada local tem um critério, mas dentro de uma totalidade existe uma frequência vibratória, existe algo enigmático que nos aproxima sempre daquilo que seria mais sutil junto à vida. Não importa que tenhamos passado a vida nos defendendo e vivendo vias de sobrevivência e nos tornemos pessoas fechadas ou rancorosas ou ríspidas, ainda assim lá dentro habita uma zona sutil, uma área sutil, um lugar sutil de conexão e diálogo e encontro às naturezas amorosas, afetuosas, compassivas, solícitas. Isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele é um grande mistério, pois ao mesmo tempo que somos, e eu me coloco nisso, mas obviamente não falo por todos, apenas explorando aí essa filosofia, temos dentro de nós a capacidade em sermos pessoas
horríveis, cruéis, brutais, mas também, em um grande paradoxo, os polares com todas as coisas lindas e maravilhosas, né? Então, essa é a natureza da existência que faz com que talvez tenhamos dificuldades em lidar com as verdades da existência. Ao mesmo tempo que a gente sente tanta coisa ruim, vive, faz muitas vezes, também gozamos o fruto de uma capacidade infinita, infindável, de ser, ter e estar com as coisas boas. E quando eu me deparo com algumas reflexões junto o que sou, o que tenho, o que é minha vida, o que quero, tem o fator, né, paternidade. E cada vez mais eu vejo que as minhas frustrações, elas estão em querer ter a minha vida nessas propriedades, né, distintas, separadas e fragmentadas de uma certa forma, ao que condiz a minha individualidade, minha singularidade, até mesmo a minha individuação, que seria ainda um grande compilado de faces, assim como Avalokiteshvara, a qualidade búdica que eu me identifico por completo, o Buda da compaixão, que tem 1000 braços e as 13 cabeças de Buda, ou seja, a minha fonte vital é a paternidade, é a família, é a amizade, é o trabalho. Mas, de uma certa maneira, eu fui forjado, pois ali eu encontrei uma série de qualidades e formatações em pertencimentos ligados ao prazer, e inclusive, obviamente, a fuga do desprazer, nas margens periféricas dos entretenimentos sociais, das relações junto festas, paquera, sexo, álcool, droga, mas não isolado, porque sempre caminhou o aspecto de processos iniciáticos, estudos energéticos e espirituais, comunhões e egrégoras reais junto a essa arquitetura cósmica, fractal, através de muitos estudos e muitas vivências e experimentações. Então, sempre vivendo dicotomias, ora antagônicas, ora complementares. Mas isso ainda está alojado em mim como a minha referência do que sou. A neoformação como pai, ou numa estrutura, numa constituição familiar, ela não me permite estar única e exclusivamente nisso. Pelo contrário, é como se eu me encontrasse de fato único e exclusivamente pertencente, feliz, né? O que o meu senso e o meu juízo me priva e me penaliza, e me cobra e me culpa, onde eu mesmo faço tudo isso, obviamente, é ser o solteiro descolado da balada. Então, cara, é muito frustrante, é desesperador, cara, é triste, é revoltante ter esses níveis de consciência, estabelecer em alguns momentos a comunicação entre os pensamentos e os sentimentos e, obviamente, as execuções práticas. Afinal de contas, é o ato que define o ser. Não importa o que eu pense e o que eu sinta, seja bom ou ruim, é o ato que me define como tal.
né? E aí por isso também temos as necessidades dos registros dos momentos, aos ciclos, né? E a relação de sacrifício e benefício, ônus e bônus, através dos acúmulos somatórios, de condicionamentos conscientes, as quantidades dos atos feitos é o que vai me definir. E em cima dessas coisas, os meus atos, eles são condizentes à presença paterna. Com meu filho, minha filha, dentro de um consenso muito amoroso, está fora do país, mas ainda assim vivemos uma família extremamente aglutinada em amor, um amor compartilhado real, né? E presente, inclusive. Mas quando, ao longo do crescimento do meu filho, eu me vejo impotente perante, inclusive, uma série de faculdades existentes das nossas realidades junto à era que vivemos, né, que vive uma série de dificuldades, as novas relações de liberdades ofuscadas ainda em libertinagens, mas que também faz parte de um processo de uma conscientização, junto às novas questões com os direitos e os deveres, ainda mais nas máximas, né, de alcances além dos continentes, cruzando e misturando uma série de questões ligadas às tradições e origens e adaptações culturais, né? Sem contar ainda todas as partes de uma grande subjetividade ao que compete, condiz e confere o ser, a sua identificação como ser. Então, cara, é extremamente complexo tudo isso, sabe? E seja uma dádiva ou uma maldição, eu continuo sendo essa pessoa extremamente intensa e profunda, onde não escapa nada de uma forma simples. É óbvio que eu vivo momentos assim, mas constantemente eu vivo essas masturbações mentais que me aprisionam a mim mesmo. Só que o que tem sido cada vez mais revelado aos meus esforços e às minhas dedicações reais em tentar ser um bom pai, como sou, como em todos que compartilham os momentos comigo, sejam pessoas novas ou pessoas antigas, ao ver e compartilhar de momentos, todos dizem a mim, cara, você é maluco, você é completamente presente, completamente amoroso, completamente firme, completamente atencioso. E eu não consigo sentir essa leveza, pois ainda não é um processo completamente natural. E isso não anula o meu amor e a minha presença, não é isso. São processos longos e complexos que melhoram a cada instante. Mas o que eu quero dizer com toda essa extensa reflexão é que tudo pode ficar mais simples se eu adotar de fato e viver de uma forma primária a relação da paternidade. Mas a paternidade em si, ela já traz também várias faces, pois um pai separado que vê de 15 em 15 dias e paga pensão também é um pai. Ou um pai que foge, abandona e não quer ver, também é um pai. Ou um pai que tá ali presente em tudo, também é um pai. O ponto é que tipo de pai eu quero ser. Que tipo de pai eu sou. Eu sei o tipo de pai que eu não quero ser. Mas eu não consigo ser o pai que sou. Pois eu não sei o pai que sou. Mas aí entra a grande verdade nisso tudo. É que talvez, a partir do ponto que deixamos de ser
apenas uma pessoa e nos tornamos uma pessoa pai ou mãe, ou cuidador, não sei. A partir deste ponto, não anulando a nossa realidade individual, até porque a gente pode usar emprestada aquela ideia, né? A máscara no avião, quando cai, nós colocamos primeiro em nós, para depois colocar nas crianças e nos idosos. Então não tem como eu anular a minha vida e ser somente pai. Eu preciso ter os meus momentos, eu preciso viver as minhas conquistas, as minhas dores, e isso pode caminhar de uma forma sem que haja essa divisão entre ser pessoal, individual e pai. Mas isso não existe em mim ainda, e talvez nunca exista. Assim como não existe eu solteiro e eu namorando, ou eu casado, ou eu noivo, ou eu com alguém. Sempre que eu faço alguma outra coisa, é como se estivesse uma outra qualidade de mim atuando. Eu só me encontro de fato comigo quando eu tô nessas minhas loucuras. Aqui gravando vídeo, escrevendo, fazendo arte, treinando, sozinho em casa, na praia sozinho. E é horrível isso. Porque no fundo eu preciso de uma dinâmica terapêutica de existência onde as minhas doses medicinais condizem a eu ter estados de absoluto silêncio, vazio, sem nada e nem ninguém. Seja para eu estar euforicamente, excitadamente feliz, gritando junto aos céus, ou também na mesma realidade desfalecendo em posição fetal, numa tristeza, uma melancolia, uma depressão, um desespero profundo no chão. E tirando estes pontos, em alguns momentos também de suma importância, o compartilhamento presencial, social, familiar, etc. E aí entra o que realmente é nessa ideia, que é o seguinte: a minha vida hoje é estar, preparar, prover a vida do meu filho e a vida da minha filha, que em algum momento também, muito provavelmente, queira estar comigo. Então, de uma certa maneira, o meu desespero em tentar aproveitar qualquer instante que eu tenha para poder viver alguma coisa minha, ele não precisaria ser vivido em desespero, pois isso não se tornaria tão importante. Pois a importância seria acordar, fazer café da manhã, estar com a casa arrumada, fazer a lição de casa, levar meu filho à escola, trabalhar, obviamente, treinar, ter uma paquera ou outra, ou estar em um relacionamento, organizar as minhas questões burocráticas, administrativas, suprir a casa, voltar com meu filho, assisti-lo, brincar com ele, viver momentos de afeto, instruí-lo, orientá-lo, educá-lo, prepará-lo, né, para a autonomia dele, mesmo ainda criança, levá-lo nas festas de aniversário de amigos, passeios, apresentar o mundo. A minha vida deveria resumir-se a isso. Talvez somente assim eu tivesse paz. Junto a isso, a minha outra propriedade que também me gera muito conflito é um relacionamento sexoafetivo libidinoso. Na mesma proporção, só que de uma ordem, natureza e qualidade diferente, estar ali, íntegro,
único, né? Conseguindo compartilhar a vida, distâncias pelas necessidades, muito provavelmente pela realidade da idade. Alguém que já tenha filho, filha, que já tenha sido casada, separada, divorciada. As mecânicas comuns da existência, nas quais, assim como grandes artistas que compartilham suas obras em músicas, em peças teatrais, em livros, em obras de todas as sortes, também se conectam e também não conseguem viver. Não todos, pois existem muitos que alcançam seus ápices de elevação e ascensão profissional junto àquela qualidade extremamente intuitiva, empírica, sensível, e conseguem viver padrões. Mas dentro dos padrões existem outros padrões que são padrões que muitas vezes habitam perturbações. As perturbações em não conseguir estar. O único estado deste ser perturbado, onde eu me identifico, um ser atormentado, é da angústia em querer, em sentir e ter essas importâncias mais sutis, mas não conseguir sustentá-las. Pois parece que existe de fato uma conexão a um campo vibratório invisível, extremamente subjetivo, de uma intensidade visceral, que talvez seja de onde viemos de fato e não conseguimos sair desse lugar. Por isso que a responsabilidade, o dever, o comprometimento junto, ter um filho, uma filha, para pessoas talvez igual a mim, que não vivem a romantização, mas sem a fantasia ou o fetiche da romantização, vive aquilo de uma forma, sabe, real. Pessoas como eu talvez não sejam pessoas para ter filho. Não seja uma pessoa para ter alguém para se relacionar. E o pior, eu sinto que talvez eu não seja nem uma pessoa para existir. E o pior disso, as pessoas que eu conheço se encantam, se envolvem e enxergam só as minhas faces bonitas. Óbvio que tem pessoas que eu machuquei, vou machucar. Mas elas também já fazem parte de uma outra área, zona de não conexão compatível a esse estado tão profundo, perturbado, mas que é de amor. Então hoje os meus esforços, eles têm sido em tentar, obviamente, não me perder, né, no que diz respeito a ter ainda a minha individualidade, mas entender que agora é o momento do meu filho, é o momento da minha filha. Se existe um novo propósito para a minha existência, é para estar a eles. Eu lembrei agora, só para descontrair um pouco, de uma pessoa que falava assim: cara, eu sou igual papagaio, eu só sei 300 palavras. Se eu tiver que aprender mais uma, eu preciso esquecer outra. Eu nem sei se isso é verdade. Mas é mais ou menos isso. Para que eu seja pai, eu preciso anular a minha realidade individual. Para que eu me relacione com alguém, eu preciso anular a minha realidade individual. E, cara, isso é conscientemente, através de uma lucidez e até mesmo uma inteligência racional, não sentimental, é um absurdo.
mas são as grandes problemáticas e complexidades que eu vivo. E eu vivo o tempo inteiro em grande amor com meu filho, com a minha filha. Ontem ela me mandou uma mensagem, tá crescendo, tá questionando a vida, sabe? E é muito bom estar pra ela. E ela já sente, já sofre, com certeza, cara. A distância, né? As descobertas junto às questões da família, dela mesma, da vida. E o meu grande medo é ser apenas livros, vídeos, artes e objetos, por não conseguir fazer acontecer. Porque eu não tô com as medidas operacionais que me fariam ter menos perturbações. Pelo contrário, só pioram e só aumentam as engenharias existenciais que fazem com que eu fique cada vez mais perturbado. E não tem mais nada a ver com álcool e droga. Pode existir, eu tenho respeito ao suicídio, à depressão, com certeza. Mas essas coisas, elas se tornam tão maduras que o álcool e a droga passou a ser uma página virada. Mas atente-se, não é descartando, anulando e excluindo a minha realidade adicta, pois ela existe. Mas o respeito é tão grande a essa força que é muito maior do que eu posso resumir em vício, depressão e suicídio, que eu não preciso nem mais me preocupar com isso. Hoje são essas dificuldades da própria existência. É um desfalecimento da sanidade, é um desfalecimento da saúde física, é um desfalecimento da esperança. É uma tristeza em não conseguir, cara. Não conseguir me relacionar com alguém, não conseguir ser pai. Eu só consigo ser amigo, um cara que come todas, e essa figura sem título aos que se identificam, que choramos juntos, sangramos juntos, damos risadas juntos, brigamos e ganhamos mais um pouco de tempo sem fazer tanta merda, registrando alguns momentos bons e entrando, enquanto isso for verdade, como algo bom. E hoje eu nem falo com vocês chorando, mesmo que queira vir, sabe? Assustadoramente eu acho que eu tô começando a me despedir. Eu tô me despedindo desde 2010. Ai, ai. E é tão estranho, né, quando a gente fala de amor, porque eu terminei com o grande amor da minha vida, né? E quando a gente pensa assim, né? Como pode fazer tanta merda? Se faz é porque não ama. Cara, eu amo meu filho e minha filha. Meus pais, irmãos, familiares, amigos, as pessoas que estão comigo, as mulheres que eu me relaciono, as pessoas que vêm trocar comigo. E que tipo de amor é esse que não faz com que eu reaja? Óbvio que eu reajo, eu estou reagindo. Mas até quando? Como? Então é difícil também pensar que o amor
é aquilo que faz com que você resolva, cure. O amor é mais uma pulsão que talvez para algumas pessoas fracas e perturbadas como eu, apenas diminua o que já vai acontecer. Que é de novo perder, errar, machucar, falhar. E eu não tô fazendo isso como uma história triste. É porque eu quero deixar registrado a certeza para meu filho e minha filha, com tudo que eu tenho, que eu amo eles. E que só não fiz merda até hoje porque eu quero tentar ser um pai presente. Assim como eu sofro por todas as mulheres que eu tive alguma coisa e não consigo continuar. Aos meus pais que tragam essas perturbações junto à vida, mesmo sendo um homem de 42 anos, mas uma sensibilidade de um menino de 5. É vergonhoso. E eu compartilho essa vergonha. Pois são vergonhas e culpas e cobranças destas naturezas que chegam pra mim aqui nos bastidores. Que trabalhamos, que conversamos. E que encontramos momentos melhores também. Mas a grande revelação para concluirmos, que eu preciso mijar, e eu vou ficar na rua hoje atendendo, é o seguinte. Talvez o grande despertar disso tudo que eu encontrei é que é o tempo do meu filho e da minha filha. São as descobertas deles, os sentimentos deles, os perigos que eles vão viver, também as seguranças e proteções. Passar, cada um com a sua verdade, mas talvez por todas essas indagações, também junto à vida, já não é mais sobre mim, é sobre eles. Mas como fazer isso acontecer? Como estar a cada instante, a cada momento, a cada minuto, feliz e conectado? Como talvez quando paramos de usar drogas, ou se estávamos internados, saímos, se estávamos presos, estamos libertados, se estávamos numa overdose e não morremos, que ganhamos alguns instantes de respiro e tudo volta a ter sentido, sabe? E é gostoso. E não tem alegria maior do que estar ali brincando com o filho. Porque a vida, ela entra em uma mecânica onde isso se torna um saco. Porque eu só queria estar trocando nudes com alguma mina que eu quero comer e não comi ainda. Ou já comi, quero comer de novo. Ou queria comer outra, não tenho, vou comer essa mesmo. É esse o ridículo de muitas coisas que são vividas, e por questões morais e éticas ou um puritanismo são ofuscados, e loucos como eu que externalizam essas verdades pode ser visto como, não precisa dizer isso, ou nossa, que absurdo. Mas é isso, cara. Eu escracho a vida na ridicularidade da verdade. No travesseiro, as minhas dores são nas tentativas em melhorar, mas as alegrias também das conquistas, não por estar numa caixa cego, achando que sou bom, achando que sou vítima. Sou o responsável por tudo, minha tristeza e minha alegria. Ou ainda,
como suavizar esses pensamentos que me torturam, para que eu possa me conectar realmente ao sentimento de toda a presença já vivida e real junto ao meu filho, onde ele é seguro, ele é amado. Ou sim, tá de saco cheio porque eu não quero brincar com ele, ou porque tá fazendo manha. E sim, porque eu não tenho dinheiro para pagar o que eu quero, porque eu não tenho casa, porque eu não tenho meu momento, porque eu não consigo me relacionar. E sim, porque eu tô vendo alguma mina que eu quero pegar. E tá tudo bem, porque faz parte da vida. Ou porque eu não consigo estudar direito como eu tô fazendo meu curso, e tem que ser do jeito que dá. E ainda eu tô só tirando nota boa e tô aprendendo tudo. Ou treinando o desespero em qualquer coisinha que muda. Viver sem tanto pensar. Mas esse meu viver hoje condiz a vida do meu filho e da minha filha, que já tem 12 e 6 anos, um começo de vida, mas que já é vida e que tem muita vida para ser vivida. Entre, obviamente, todas as outras interfaces que eu tenho, colocando como máxima todo o trabalho que eu faço e as pessoas que também trocam e estão. Ai, ai, quanta coisa, não, Fabão? Marcondes. Que eu tenha força para não explodir e nem fraquejar. Que sejam vídeos, livros, artes, punhetas, bucetas, carne sangrando, cheia de sal, vape, treino, praia, qualquer merda. Mas que queime só um pouquinho de tempo ruim, para que o tempo bom possa ser cada vez mais constante. E que eu não esqueça, cara, que essas separações, distinções e fragmentações não existem. E que tá tudo bem. Mas sim, uma das atenções principais nesse movimento é entender que agora é meu filho e minha filha, cara, descobrindo a vida, conflitos em amizade, rejeições, conquistas, descobertas, medos, coragem, amores, dores, perigos e riscos da existência, zelo, acalento, ternura, saúde, riqueza, perda, reconquista. São eles descobrindo a vida. As minhas descobertas agora são de outras ordens. Agora são lapidações, cultivos, amadurecimentos, novas descobertas com certeza. Mas está na hora de crescer. Os primeiros 40 anos da infância são difíceis, cara. Eu adoro essa figurinha do Zap. Ai, vamos lá. 11h33, preciso ir. Fica aí essa dramatização poética, romantizada, compartilhada para mais um dia. Beleza? Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Valeu!